Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui na nossa 8ª aula falando sobre o dativo e especificamente sobre o dativo de objeto indireto, certo? Temos falado várias vezes sobre a transitividade do verbo, sobre a questão do verbo ser bitransitivo, como exatamente objeto direto e indireto, e temos tratado sobre algumas ilustrações em que trabalhamos os verbos na voz ativa, sendo eles dativos de objeto indireto. Nesta aula agora e nas próximas, nós vamos tratar sobre algumas outras ilustrações do objeto, do dativo como objeto indireto, mas especificamente como ele estando ali inserido numa oração com uma voz passiva, certo? E ver como isso se relaciona aí dentro da oração, na tradução e tudo isso. Então é basicamente isso que a gente quer tratar aqui. Lembrando que nós estamos tratando do dativo puro, ou seja, do dativo que está relacionado a um verbo que vai justamente ter uma ideia de passar para o próximo, para passar o verbo que vai precisar de um objeto, e esse objeto, que no caso o objeto direto, que vai ser entregue para o objeto indireto, que vai ter uma relação, que vai chegar até o objeto indireto. Temos falado várias vezes sobre isso e é bom que você se situe também dentro desse ponto, certo? Tendo falado sobre isso, vamos partir para a nossa tradução para a gente poder analisar melhor esses exemplos. Nós temos aqui eidotes un ton phobon tu kyrion anthropos peithomen theo de Pephanerometha Elpizo de kai entais sineidescesin Rimon Pephanerosthai. Então vamos lá. E assim, reconhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos ou manifestos por Deus, e espero também a vossa consciência, espero que também a vossa consciência nos reconheça. Vamos lá então. Eidontes é o nosso conhecendo. Aqui nós temos que é assim. Ton phobon, você vai lembrar aí, como sempre tenho lembrado, às vezes é importante a gente lembrar as palavras em que na forma como elas aparecem, para que você relacione aí com o que você já sabe. Então, você lembra de fobia. Tudo que tem a ver com fobia tem a ver com medo. Aracnofobia, né? Tem a ver com o medo de aranhas e tantas outras fobias que existem por aí. Dessa forma, nós temos phobon, tem a ver com temor, com fobia, né? E exatamente... não é que nós temos que ter medo de Deus, e aí é que entra o ponto, né? Às vezes as pessoas acabam cometendo o que talvez já tenha falado aqui em algum desses módulos sobre as falácias, e especificamente sobre a falácia, uma falácia chamada anacronismo. Ou seja, é quando nós tomamos como exemplo uma palavra com um radical, né? Ou seja, com uma raiz diferente, com uma raiz que deu origem a uma palavra em português, e aí a gente quer pegar essa palavra em português e inserir esse significado dentro do significado do grego, fazendo o caminho inverso. Então, phobon deu origem à fobia, certo? Então, vamos aqui entender. Phobon está no grego, tem a ver com fobia. E essa palavra phobon, como a gente tem aqui, ela phobos no nominativo, então ela vai dar origem à palavra fobia no português, que significa medo. Tudo que é fobia tem a ver com medo. E aí você tem aqui phobon tu kyrio, nós temos fobia, ou seja, o temor do Senhor.
Aí alguém poderia pegar esse phobon aqui e dizer que nós temos que ter fobia do Senhor, ou seja, nós temos que ter medo do Senhor, como a palavra fobia nos faz pensar. Mas não é assim, obviamente. Isso é um anacronismo. Eu pegar essa palavra fobia, que faz sentido aqui para a gente no século 21, e retornar esse sentido lá para a época lá do século I, quando foi escrita a Bíblia. Faz sentido. É um caminho inverso que nós estamos fazendo, quando na verdade o caminho foi esse. A palavra phobon é que deu origem, mas não significa que a palavra phobon no grego signifique fobia no sentido do medo que nós estamos nós somos acostumados a pensar quando quando nos é remetida a palavra phobon, ou a palavra fobia, no caso, no português, certo? Então, phobon dá origem à palavra fobia, nos faz lembrar desse significado, mas é um significado muito mais amplo. Obviamente, o temor do Senhor tem a ver com um certo temor, no sentido de que Deus ser poderoso, ser grandioso, que nós precisamos respeitá-lo e até sentir um elemento de medo aí. Vale a pena até estudar sobre isso, a palavra phobon e tal, mas não é nem de longe a palavra fobia como uma aversão, um medo absurdo. Obviamente, não é isso que se quer dizer com o temor do Senhor. Um anacronismo que muitas vezes é cometido é com a palavra dinamis. Dinamis é a palavra poder, coloquei um pingo no iota. Dinamis é poder, e as pessoas querem dizer que quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, elas acabam não percebendo que muitas vezes a palavra dinamis é utilizada como a ideia de dinamite. Então a pessoa vê lá dinamis, então a palavra dinamis deu origem então à palavra dinamite. Até aí tudo bem, mas aí muitas vezes as pessoas fazem o caminho inverso. Elas querem dizer que dinamite, que Paulo quis dizer que o Evangelho é a dinamite de Deus para a salvação, que é justamente, que não faz sentido, né? Obviamente, a dinamite é usada para destruir coisas, e o Evangelho constrói, né? Ele refaz novas vidas, né? Então, nesse sentido, muitas vezes é cometido um anacronismo, querido colocar um significado atual para uma palavra que deu de fato origem àquela palavra, como dinamis. De fato, a palavra dinamite veio de dinamis, mas não é que o Evangelho seja a dinamite de Deus, até porque na época de Paulo não tinha tecnologia ainda da dinamite. Então, seria mais uma vez um anacronismo. Muito bem. Então, assim, conhecendo o temor do Senhor, anthropos, aqui nós temos os homens, e aí, peithomen, nós persuadimos os homens. E aqui nós temos pephanerometha, que essa palavra pephanerometha, ela na verdade foi traduzida aqui como somos cabalmente conhecidos. E aqui theou, por Deus. E eu vou já chegar sobre esses manifestos aqui, certo? Não precisa a gente ir para lá agora. Elpizo, então aqui, espero. Decai, aqui também. Entais, sinei descessim, então a consciência. Vossa, que também a consciência vossa, ou seja, a vossa consciência, a consciência de vocês, pephanerostai, nos reconheça. Muito bem. O ponto aqui é a gente procurar o verbo, certo? E o verbo aqui é o verbo pephanerometha. Então, a ideia aqui
ele foi traduzido como ser cabalmente conhecido. Mas você pode lembrar do verbo phaneroo, que significa manifestar, né? Eu manifesto. Então, na verdade, a Almeida Revista e Corrigida, ela traduziu como de uma forma um pouco mais literal, e eu vou preferir a sua tradução agora, certo? Manifestos, certo? Somos manifestos. Perceba aqui que nós temos um theta aqui, né? Metha, pephanerometha, a ideia aqui do metha. Ometha é a ideia aqui do passivo. Então, nós somos conhecidos por, ou somos manifestados, ou melhor, manifestos a Deus. Então, nós temos aqui também o theo, que é o nosso objeto indireto. E aqui, por Deus. Então, a ideia é que nós somos conhecidos ou nós somos manifestos para Deus. Nós somos manifestos para Deus. Vamos escrever isso para ficar mais claro para a gente. Nós somos manifestos para Deus. Nós somos manifestos para Deus. Aqui nós somos manifestos para Deus, o pephanerometha seria esse somos manifestos. E aqui nós somos manifestos, aqui o para Deus será o objeto indireto, certo? Para Deus será o objeto indireto. Indireto, certo? E no caso, quem é manifesto para Deus, quem manifesta algo. No caso é somos aqui, seria o nosso objeto direto aí. Somos não, desculpe, nós, né? Que se torna o agente da passiva, certo? Basicamente a ideia de objeto direto. E assim a gente vê que nessa construção da voz passiva fica um pouquinho mais complexo, mas também não é tão absurdamente assim, certo? Então, nós somos manifestos para Deus, voz passiva, e aqui nós temos o theo, então, como o objeto indireto, ou seja, nós somos manifestos para Deus, nós somos apresentados, nós somos cabalmente conhecidos, porque é uma manifestação, nós somos colocados de uma forma tão óbvia, tão clara, é como uma manifestação, é mais ou menos essa ideia aí que é colocado com o verbo pephanerometha, aí pephaneroo, a partir dessa ideia, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui, 2 Coríntios 12, 7. Kaite hyperbole, ton apocalypseon, diorhiname hyperairomai, edothei moi, skolops te sarki, angelos satana, hina me kolafitze, hina me hyperairomai. Então vamos lá. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então vamos lá. Cai e te hiperbole, então ensoberbecer-se, ton apocalipseon, que é justamente com a grandeza, essa palavra apocalipseon, grandeza das revelações. Na verdade, melhor dizendo aí, para você não se confundir, o hiperbole é a grandeza, certo? Então, a grandeza das revelações. E a grandeza das revelações, que na verdade, para que não me soberbecesse, é diorrina, para que,
E aqui não. E aqui é o que é hiperairomai. Hiperairomai, que é não me ensoberbeces. Falei diferente para você ter claro aí sobre o que a gente tem falado. E aqui é o que eu quero chamar a sua atenção. É dothe moi, que é foi-me dado, foi-me posto. Skolops, que é um espinho. Teisarki, aqui um dativo, mas o dativo de localização, no caso aí, na carne. Angelos, mensageiro. Você lembra da palavra angelos? Já deve lembrar da palavra anjo, mas na verdade, originalmente, a palavra angelos tem a ver com mensageiro. Que na verdade também é um anjo, mas um anjo caído, né? Mas só para que você entenda aí que o angelos originalmente tem a ideia de mensageiro. Então, angelos, Satanás, obviamente de Satanás. Hiname, então para mim. Colafidze, que é esbofetear. Hiname, a fim de que não, todo esse a fim de que não, esse hiname. Hiperairomai, que é não me exalte. A palavra é um texto interessante aí, hiperairomai, duas vezes, palavra que se quer chamar a atenção. Mas o ponto aqui é o nosso dativo, e o dativo aqui, o verbo primeiro, que é o que a gente tem que chamar a sua atenção, é dothe, que é o verbo dar. E aí nós temos um skolops, então foi dado para mim alguma coisa, né? Foi dado para mim alguma coisa. Quem dá algo. E esse algo aqui é o skolops, é esse espinho. Então esse é o objeto direto, o espinho, e o objeto indireto vai ser o moi aqui, o me ou para mim. Aqui em português foi-me posto. Eu vou aumentar aqui, foi-me dado, para você entender, para que você entenda aí. Um espinho vai ser o objeto direto e o me é que é o objeto indireto, certo? Me foi dado para mim. Então, para que a gente entenda melhor essa frase aí, vamos colocá-la assim: um espinho na carne foi dado para mim. Um espinho na carne foi dado para mim. Então, lembra que o agente da passiva aqui, um espinho na carne, né? Um espinho é o nosso agente da passiva, mas ainda o objeto indireto, ele permanece aquele que recebe o agente da passiva, que é justamente o para mim. O verbo aqui foi dado, certo? E o agente na passiva é isso tudo aqui, né? Foi me dado, aliás, um espinho na carne. E aqui nós temos então o objeto indireto, certo? Objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto. O verbo que dá algo para alguém. No caso aqui na voz passiva, o objeto indireto recebe o agente da passiva. Continua recebendo, né? De uma forma mais clara aí, né? Foi dado, então, deu-se, ou Deus deu um espinho na carne, enfim. O ponto é mostrar que está aqui na voz passiva, mas embora esteja na voz passiva, o objeto indireto continua recebendo. Aqui, no caso, ele se torna o agente da passiva, mas quando nós colocamos na voz ativa, ele se torna o objeto direto, claramente posto aí nessa frase, certo? Nessa oração. Muito bem. Prosseguindo aqui, nós temos kai enerthe,
Re que falei ao tu, epi, pinaki, kai edoce tu para sio, kai eneken te metri autes. Então, foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então, enerte foi trazida. Rei que falei, a cabeça. Você lembra aí, por exemplo, da palavra cefaleia. Cefaleia significa dor de cabeça, é um nome médico mais específico aí para dor de cabeça. Vem justamente da palavra que falei. Autu, então a cabeça dele, não foi colocado aqui, mas o contexto já deixa claro, né? Foi trazida a cabeça dele, foi trazida a cabeça. Epi, pinaki, então num prato, cai e edoce to coracio, então foi dada à jovem que a levou, ou i eneken a levou, te metri autes, a mãe, metri, lembra de matriarcal, então metri, mãe, dela, autes, sua mãe. E esse aqui foi estilisticamente colocado aí para fazer sentido. Muito bem. O verbo aqui é o verbo edothei. Edothei é o nosso verbo. O que foi dado algo para alguém. O que foi dado? Foi dado a cabeça. E foi dada a quem? Para quem? Foi dada a jovem. Do coracio. Então vamos lá. O verbo é tudo isso aqui, certo, pessoal? O verbo é foi dada. Esse é o verbo. Foi dada. Aqui na voz passiva, certo? No caso, não, esse foi aqui é como se esse foi estivesse duas vezes. Então, foi trazida a cabeça no prato e foi dada à jovem. Mas aí você entende que esse foi aqui é como se fosse um foi aqui já colocado de forma implícita. Mas vamos colocar aqui só para que você entenda e também fechá-lo aqui com um círculo. Pronto. Então, você entende aí, foi dada à jovem que a levou à sua mãe. Então, foi trazida o quê? Foi dada o quê? Foi trazida a cabeça. Então, a cabeça vai ser o objeto direto. E foi quem dada algo para alguém. Então, esse para alguém será o objeto indireto, que será a jovem. Então, nós temos aqui a cabeça foi dada à jovem. Vamos colocar nessa ordem direta, né? Vou colocar aqui em amarelo. A cabeça foi dada à jovem. Portanto, a cabeça foi dada à jovem. A cabeça, nosso agente da passiva, foi dado ao nosso verbo, e a jovem, lembra que esse a é uma preposição, também poderia ser para, mas lembra que tem um acento grave aqui, certo? Esse acento grave é justamente porque nós temos um artigo mais uma preposição. Então, é como se nós estivéssemos para a jovem, mas ao invés de para, se utiliza esse a aqui, certo? Esse a aqui é preposição e esse a aqui é artigo. Então, para a jovem.
Então, por isso nós temos um objeto indireto aqui, certo? Esse objeto indireto com a preposição aí, no caso, a preposição a ou para, como você poderia preferir. De qualquer forma, a cabeça foi dada à jovem. A jovem é o objeto indireto, ela recebe o agente da passiva, a cabeça. No caso aqui, foi dada a ela, para ela. E assim nós temos o verbo na voz passiva, certo? Muito bem. Nosso último texto aqui, de atuto lego himin hoti arthesetai afrimon hebasileia tu theu kai dothesetai ethnei poiunti tus carpus autes. Então, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Diatuto, portanto, lego, digo, rimen, vos digo, hoti, que, arthesetai, afrimon, vamos aqui, o reino de Deus, certo? Rebasileia tu theu. Então, arthesetai, afrimon, ou seja, vos será tirado, cai e dothesetai ethnei será entregue a um povo. Tudo isso aqui, dothesetai ethnei será entregue a um povo que lhe produza, aqui poiunti, que lhe produza tus carpus, os frutos autes deles, né? Ou seja, os respectivos frutos, os frutos deles. Então, dothesetai ethnei é justamente entregar, né? Então, quem entrega algo para alguém. Nós temos, portanto, o verbo aqui. Então, o reino de Deus será o objeto direto, porque quem entrega algo. Então, rebasileia tu theu. E ethnei será justamente o objeto indireto, que será entregue a um povo, para um povo. Então, nós temos a frase da seguinte forma, né? O reino de Deus será entregue para um povo. O reino de Deus será entregue para um povo. Portanto, nós temos aqui o verbo será entregue. Nós temos aqui um agente da passiva, o reino de Deus. E para um povo será, portanto, o objeto indireto que continua recebendo o agente da passiva e numa voz ativa seria, então, o objeto direto. Então, eu espero que você tenha entendido aí essas expressões aí na voz passiva. Na próxima aula continuaremos tratando questões desse modo e que Deus nos abençoe aí, nos ajude a analisar melhor essas frases, essas orações com o objeto indireto. Sei que temos tratado muitas desses exemplos, mas eles existem justamente para que a gente preste muita atenção nesses pontos e para que você note, certo, que nós estamos tratando daquilo que é mais essencial no dativo, que é o dativo puro, como referência, como objeto indireto. Então, esse é o núcleo do dativo. E por esse ser o núcleo do dativo, nós precisamos analisá-lo de uma forma mais específica e é a forma como ele mais aparece. Depois, nós tratamos as outras questões, ok? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.